Estamos aqui gravando mais um vídeo para edificação espiritual, para aprendizado, e a gente vai aprender juntos a respeito da palavra de Deus. E hoje eu vou falar um pouquinho, obviamente baseado na própria palavra de Deus, que é o nosso livro de instrução espiritual para a nossa vida prática, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como Igreja de Jesus Cristo. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do falar em línguas, né? É um assunto que tem trazido uma certa polêmica no meio evangélico. Existe uma forma de pensar de que as igrejas históricas não acreditam na ação do Espírito Santo de Deus, e os pregadores ditos pentecostais, muitas vezes, eu não estou generalizando, obviamente, ficam repetindo isso nos púlpitos, nos estudos bíblicos, e acaba gerando uma série de dúvidas a respeito do que os batistas, os presbiterianos, os congregacionais acreditam a respeito da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo nos dias atuais. Então, conforme eu estava dizendo a vocês, nós temos um livro onde nós podemos recorrer e tirar as nossas dúvidas sobre qualquer assunto que seja pertinente ao ser humano ou à vida da igreja ou à nossa vida espiritual, ok? E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, uma carta do apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, algumas endereçadas às igrejas e outras endereçadas a pessoas em particular, como Tito, Timóteo, Filemão. Mas aqui é uma carta escrita à igreja de Corinto. Haviam alguns problemas com relação à questão do falar ou não falar em línguas, dos dons espirituais dentro da igreja de Corinto. E por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo, ele tem um desejo. Esse desejo não é só a igreja que estava em Corinto, mas a igreja atual. E ele começa dizendo aqui, 1 Coríntios 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então ele já, vendo a situação da igreja de Corinto e prevendo, por inspiração do Espírito Santo de Deus, por revelação do Espírito Santo de Deus, que nós teríamos problemas, ou em toda a história da igreja, até que haja o arrebatamento, haveriam problemas quanto à prática e à interpretação, ou a interpretação e a prática da questão do dom de línguas e de outros dons, como de profecia, revelação, enfim. Ele vem nos alertando e nos dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu estou instruindo vocês, porque eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons espirituais. Então, no versículo de número 4, ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo, ele nos dá ferramentas, ele dá ferramentas aos crentes, aos nascidos de novo, para qual propósito, qual é o objetivo? Para que a pessoa chegue ao estrelato, para que a pessoa seja chamada, como hoje, de profeta ou de profetisa, para que as pessoas levem outras a dependerem de si mesmas. Não, a Bíblia diz para o que for útil. Útil para quê? Útil para a obra de Deus, não é útil para a pessoa. O Espírito Santo não vai te dar um dom para que você utilize esse dom para proveito próprio, mas ele te dá o dom para que seja útil para a igreja do Senhor, a igreja local da qual você faz parte e a igreja universal, a igreja espalhada por todo o mundo. O apóstolo Paulo continua dizendo aqui no versículo de número 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, ou de um mesmo Espírito. E depois ele começa falando a respeito dos dons espirituais, né? Paulo, ele define a igreja também como um corpo, e ele vai detalhando as funções do corpo, a importância dos olhos, a importância das mãos, dos pés. Todas as partes do nosso corpo são importantes, e assim, cada membro do corpo, ou membro do corpo de Cristo, que é a igreja, tem o seu valor e a sua importância. O grande problema na igreja aos Coríntios é que algumas pessoas, por terem alguns dons que os fazia proeminentes, dons que, vamos dizer assim, que hoje não é diferente, os fazem famosos, vamos dizer assim. Não há famoso para Deus, não é? A única estrela que deve brilhar é a estrela de Davi, é Jesus Cristo, mas no entender do ser humano, muitas vezes há essas questões, e aquele que falava em línguas, ou aquele que profetizava, aquele que revelava, aquele que era chamado de profeta, ele tinha uma certa... era olhado de uma maneira mais diferenciada, ou seja, sendo considerado mais espiritual do que os outros. E essa ideia, essa cultura, ela veio através dos anos, e hoje, no século 21, mais do que nunca, isso tem sido uma grande realidade e uma triste realidade para a igreja. Então hoje você vê, por exemplo, posts de igrejas dizendo: venham ver o profeta de Deus, a profetisa de Deus, não é? E nós sabemos que quando lemos o Antigo Testamento, a Bíblia diz assim, que se o profeta, naquele momento, ele profetizasse algo que fosse dele mesmo, ele pagaria com a própria vida. E será que essa ideia mudou? Muitas pessoas dando profecias, a gente chama até isso de profetadas, né? Mistura de profecia com cacetadas, dando profecias por aqui e acolá, e muitas pessoas vivendo debaixo dessas falsas profecias, dirigindo as suas vidas através dessas falsas profecias. E isso acontecia na igreja de Corinto,
E isso hoje tomou uma proporção muito maior, porque a igreja hoje ela está espalhada pelo mundo todo e a gente vê isso. Eu que já tive a oportunidade de andar em alguns países, não há diferença, o problema não é só da igreja brasileira. Na verdade, o problema está na igreja mundial, na igreja no mundo todo, espalhada pelo mundo todo. Esse mau entendimento, essa má compreensão proposital ou até por ignorância do que são os dons, que são ferramentas espirituais dadas aos nascidos de novo pelo Espírito Santo de Deus, para serem usados para a edificação do corpo de Cristo. O Paulo aqui no final do capítulo 12, ele diz assim, olha só, a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, doutores, milagres, depois dons de curar, socorros e variedades de línguas. Aí ele faz uma pergunta, para ver que os dons, esses dons que ele está dizendo aqui, não é para toda a igreja, não são para todos, não é verdade? Então ele diz assim, porventura são todos apóstolos? Então todos os crentes devem ser chamados, todos os líderes devem ser chamados de apóstolos? Depois ele diz aqui, são todos profetas? Depois ele diz, são todos doutores, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Então o apóstolo Paulo, ele usa de uma certa ironia aqui, não é? Quando você estuda hermenêutica, você sabe que uma das coisas que a Bíblia usa, que o texto bíblico usa muitas vezes, é a ironia. Jesus foi irônico muitas vezes, e o apóstolo Paulo aqui ele está sendo irônico. Todo mundo é apóstolo, todo mundo é profeta, todo mundo fala língua, todo mundo faz isso. Não, ele está querendo dizer o contrário. É que os dons, eles são para cada crente, cada servo do Senhor, cada transformado por Jesus, cada nascido de novo, ele, através de uma vida de santificação, de oração, de intimidade com o Espírito Santo lhe dá um dom, 2 ou 3 dons, para que ele possa ser útil na causa, na obra de Deus, na obra do Mestre, ok? Então isso é importante a gente entender. Mas aí, no capítulo 14, Paulo traz um esclarecimento muito maior. E me veio à memória a definição de pecado que está lá em Tiago, que diz, aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, esse comete pecado. Então, seja igrejas históricas, igrejas neopentecostais, as igrejas mais antigas pentecostais, os seus líderes, os seus pregadores, lendo a palavra de Deus, conhecendo aquilo que está na palavra de Deus, e não mostrando a verdade ao povo, eles estão incorrendo em pecado, eles estão no erro, estão no engano e levando muitas pessoas juntas ao erro também, certo? E aqui Paulo diz assim, o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Primeiro, ali no capítulo 13, ele fala que o maior dos dons é o amor. E esse dom é interessante que os crentes não têm vivido e não têm procurado viver o dom do amor, que é o principal. Inclusive no final, Paulo diz que entre a fé, o amor e a esperança, o maior deles, entre todos os dons, que nós devemos, inclusive, Paulo diz aqui no capítulo 12, que nós devemos perseguir, procurar, é o dom do amor, ok? É o dom, é o amor que deve, a unidade,
que deve nortear a vida da igreja. Mas no capítulo 14 ele diz: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Então nós temos que procurar com zelo, com cuidado, né? Tem muita gente que fala: eu sou zeloso da obra de Deus. Então, exatamente isso que se deve ser zeloso, inclusive quanto aos dons. Aí ele diz assim, isso é muito esclarecedor, igreja. Não é uma crítica, mas é uma realidade bíblica, é aquilo que está na Bíblia. Não tem o que interpretar de maneira diferente. Paulo está sendo bem claro à igreja de Corinto e a nós no século 21. Então ele diz assim, ó: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Embora haja uma certa polêmica com relação ao que seria essa profecia, nós podemos entender desde o Antigo Testamento que profetas eram aqueles que eram os atalaias, que anunciavam a palavra do Senhor. E hoje, qual é a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é essa aqui. E o profeta de Deus, ele deve anunciar essa palavra que já foi revelada, que está nas mãos da maioria dos cristãos, muito pouco lida, muito pouco entendida, mal interpretada, muitas vezes mal pregada, e disso advém uma porção de heresias. E ele continua dizendo assim: o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aquela pessoa que está falando em língua estranha, se nós entendermos que a língua, o dom de línguas, ele é para os dias atuais, seria para a sua própria edificação. Mas o que prega, o que profetiza, ele prega e edifica a igreja. E aí ele diz assim, ó: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, o que nós temos visto hoje é o seguinte: você chega numa determinada igreja, as pessoas estão lá falando em línguas, alguns usam o termo mistério, né? E Paulo está dizendo aqui que se não houver interpretação, qual deve ser o comportamento da pessoa? Que a pessoa fique calada, que a pessoa esteja em silêncio. E depois ele continua dizendo aqui, e agora, aí vem um alerta muito grande: agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que proveito haverá para vocês? Então, Paulo diz: se eu for pregar e eu começar a falar línguas, que proveito que há para vocês? Nem vamos pensar nas línguas que a gente poderia discutir aqui, a questão de língua dos anjos, línguas espirituais. Vamos dizer que Paulo, hoje um pregador vem aqui no Brasil e sem ter um intérprete ele fale inglês. Que proveito que vai ter? Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: se eu for até vocês falando línguas estranhas, línguas espirituais, que proveito haverá para vocês? Qual é o proveito? Nenhum, não haverá nenhum proveito, nenhuma edificação na vida de vocês. Porque a própria Bíblia está dizendo que o que fala em línguas, fala para a sua própria edificação. Paulo, inclusive, diz aqui no versículo de número 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo,
e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele para quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Não haverá comunicação, nem entendimento. E aí ele diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então os dons espirituais, mais uma vez Paulo diz, eles são para a edificação da igreja. Se a igreja toda não for edificada, não valerá de nada, servirá de escárnio, ele vai dizer posteriormente, pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Aí ele diz depois aqui: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos da malícia e adultos no entendimento. Paulo, ele vai aqui mostrando a maneira como nós devemos nos comportar, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, ao entrarem indoutos ou infiéis, pessoas não crentes, visitantes, não dirão porventura que estáis loucos? Então, meus amados, aqui o apóstolo Paulo ele já nos ensina de maneira muito clara de que esse tipo de culto que tem sido prestado em algumas igrejas não é o culto lá de Romanos capítulo 12, culto racional, né? Porque se todo mundo está naquela histeria de falar em línguas, de repente chega uma pessoa não crente, ou já está no ambiente, ou já estão pessoas não crentes que foram convidadas para aquele culto, qual será o propósito para aquelas pessoas? Se o principal propósito da igreja é pregar o evangelho claro de Jesus, as boas novas, se houver esse momento de histeria, todo mundo junto, servirá de escândalo para os visitantes e provavelmente aquela pessoa ela chegará à conclusão de que ali na verdade há um bando de loucos. E vai inclusive Paulo dizer aqui que a pessoa poderá até pecar porque ela vai julgar e vai dizer, olha, eles devem ter bebido alguma coisa e por isso está toda essa confusão aí. E depois Paulo termina falando a respeito da necessidade da ordem no culto. E aí eu queria chamar a atenção sobre essa questão da ordem, né? Nós vemos aí cultos de 2, 3, 4 horas, jogando a culpa no Espírito Santo, não é? A Bíblia diz que nós não devemos ser como meninos, mas devemos ter maturidade. E isso é algo que eu tenho aprendido muitas vezes perdido ou perdendo, mas eu tenho aprendido de que o culto ele deve ter um horário para começar e um horário para terminar, até porque a palavra de Deus diz que o Espírito é sujeito ao profeta, certo? Então, é muito importante nós respeitarmos a ordem do culto. Ele diz que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, e se alguém falar em língua estranha, faça isso. Aqui é uma regra que, se nós formos usar, poucas igrejas chamadas pentecostais ou neopentecostais vão se salvar. Porque ele diz assim, ó, se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, um de cada vez. Então, 1, 2 ou 3 e um de cada vez.
e que haja intérprete. E Paulo é duro na sua palavra quando ele diz: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Amados, hoje nós estamos vendo essa onda que o pessoal fala, onda do Espírito Santo, onda do avivamento, mas como o próprio nome está dizendo, onda é algo passageiro. Ele vem, né? É igual, se não me engano, o livro de Tiago diz que nós não podemos ser como folha ou como as ondas do mar que são jogadas de um lado para o outro. Onda é algo que vem e passa, e avivamento é algo que fica. Então nós devemos tomar muito cuidado, e nós pastores somos mais do que responsáveis, porque lá no livro de Hebreus, Paulo diz que nós devemos dar conta daquelas pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade, e nós como pastores. Então vamos tomar cuidado, e embora essa palavra tenha sido um pouquinho longa, mas é muito importante que nós tenhamos essa visão, essa instrução espiritual. Basta ler a Bíblia, basta ser sincero. Está muito claro o que a Bíblia diz a respeito dos dons espirituais e a respeito da ordem e da decência que deve haver nos cultos. Que Deus nos abençoe. Amém.